Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 1 da trilha de Business Component do treinamento da tecnologia Banner. E hoje eu vou apresentar para vocês o Business Component. Vamos lá? Bom pessoal, o que é um Business Component? Basicamente ele é uma classe que vai representar um conjunto de funcionalidades referentes a um determinado assunto. Vamos pegar o exemplo do nosso sistema de reservas, né? Para eu efetuar uma reserva, eu preciso saber coisas sobre carros, sobre planos, sobre modelos, né? Eu preciso saber uma série de informações que estão em várias entidades. Então, o meu negócio vai ser implementado dentro de um Business Component. Ele vai lá ter acesso a todas as entidades, centraliza aqui e executa a minha regra de negócio, que é diferente, por exemplo, quando a gente fez o ativar e desativar um carro. Porque o carro, eu estava no domínio da própria entidade. Era o próprio carro que se ativava e o próprio carro que se desativava. A propósito, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que lá está o código bem bonitinho para ativar o carro. Então, neste caso, o domínio era da entidade. Eu não precisaria ter um componente de negócio. Agora, quando eu envolvo mais de uma entidade, é legal fazer componentes de negócio. Bacana? Ele vai ser o local onde eu vou implementar a minha regra de negócio, que não vai pertencer naturalmente a uma entidade. Legal? Para eu, por exemplo, fazer a minha reserva, eu vou ter que precisar lá do meu carro e do meu plano, e isso naturalmente não pertence à minha entidade de reservas. Então, é neste caso que a gente vai acessar. Então, ele vai ter acesso a mais de uma entidade de um mesmo ponto. Gente, ele é sempre instanciado por uma factory do nosso framework. Legal? O que vai permitir as customizações aí por herança. Inversion of Control, né? O famoso IOC. O que é uma inversão de controle? Lembra bem, o nosso BEF, né? Ele é um framework. E quando a gente tem um framework, quem dita as regras de execução é o framework, né? O momento de salvar, o momento de ler, o momento de abrir, isso quem sabe é o framework. A única coisa que o programador faz é escrever código das regras nesses momentos que ele deseja que sejam feitos, né? Que o framework vai fazer, na verdade, aí eu vou implementar o que eu quero que eu faça, certo? Isso é inversão de controle. Então, por conta desse caso, a gente sempre deve ter métodos de instância, né? Porque assim é possível utilizar herança. Porque se eu tiver um método estático, por isso aqui, ó, nunca fazer métodos estáticos está entre aspas, porque se eu faço um método estático, eu não vou herdar esse método, né? Ele permanece na classe base, não há como eu herdá-lo e, portanto, essa funcionalidade não vai poder ser melhorada. Então, a gente sempre tem que ter métodos aqui de instância e nunca métodos estáticos. Bacana? O que mais? Características, né? Eles podem ser publicados como web services. Inclusive, no futuro a gente vai falar de ESL aqui, que é a nossa Enterprise Service Library, para publicar esses nossos web services. E então, para fazer isso, pessoal, a gente sempre tem que ter o cuidado de manter os nossos business components como stateless, né? Isso, inclusive, é um passo para o futuro, porque não faz sentido que eu tenha esse tipo de conexão web service do tipo stateful. Mas o que é stateless, né? Pensa bem, né? Lembra comigo. Um objeto que está numa condição stateless, ele não precisa do servidor para armazenar as informações na sessão. Todas as vezes que eu vou fazer a minha requisição, eu já estou levando aquilo que eu vou precisar. Vamos fazer rapidinho um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer um wizard de reserva. Então, no primeiro momento, você vai selecionar a pessoa, depois você vai selecionar o veículo, depois você vai selecionar o plano, né? Então, você vai por etapas. Imagina se eu chegasse no meu servidor e seleciono a pessoa. Depois eu volto para cá e deixo aquelas pessoas na seção do servidor. Venho aqui e seleciono agora o veículo. E vou de novo para encontrar com as informações para adicionar nas informações daquela pessoa que já estava lá. Isso não faz sentido, porque isso é stateful. Imagina num sistema onde eu tenho várias requisições de um servidor, num farm, por exemplo, ou até mesmo em containers. Quando eu chego pela primeira vez, eu não sei em qual container eu estou indo. Também não sei em qual servidor eu estou chegando. Então a minha instância, a minha sessão, desculpa, ela vai ficar ativa naquele servidor. Se eu chegar depois numa nova requisição e cair num outro servidor, eu não vou ter a informação antiga. Então, não faz sentido a gente ter isso. Por isso, stateless. Então, quando eu vou para o servidor, eu já levo a pessoa que eu preciso. Quando eu voltar
Para ir novamente, eu vou levar a pessoa e o carro novamente. Depois, se eu tiver a pessoa, o plano, eu vou novamente já levando todas as informações. Ou seja, eu levo tudo aquilo que eu preciso. Mas se você quiser saber mais, dá uma olhadinha aí no Google, que ele está cheio de informações aí sobre o que são objetos stateless e stateful. O que é importante é que a gente, aqui no nosso Business Component, deve trabalhar com objetos stateless. Legal? E ele vai suportar interfaces, né, pessoal, para permitir o desacoplamento. E, consequentemente, a gente vai evitar o problema de referência circular. Imagina que nós vamos ter, inclusive nós vamos criar a partir de agora, vários projetos aí dentro da nossa solução. E um projeto referencia o outro, porque eu tenho um projeto que é comum, um projeto de Business Component, um projeto lá de Business. Então a gente tem vários projetos. Imagina se eu tivesse classes concretas em cada um desses projetos. E aí uma classe precisa implementar funções que estão em outro projeto e aquele mesmo projeto implementa alguma coisa que está num outro projeto. Eu vou acabar criando uma referência circular. E para evitar isso, a gente faz o quê? Trabalha com interfaces. E aí eu implemento as interfaces naquelas classes que precisam daqueles recursos. Legal? Então, basicamente, o nosso Business Component é isso. E aqui está um exemplo, né? Uma transferência de uma conta corrente para uma aplicação. Eu posso ter um Business Component lá de transferência e ele vai conhecer coisas da conta corrente de origem, de destino, né? Do banco de origem, do banco de destino, da aplicação que tipo de aplicação, quantos tipos de aplicações existe, cada uma dessas pode ser um objeto diferente e a gente centraliza tudo no nosso objeto aí de transferência, o nosso componente de negócio. Beleza? Então eu espero que você tenha captado isso, mas não se preocupa que durante essa trilha a gente vai falar muito sobre Business Component e ele vai se tornar uma coisa natural para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, lacra o dedo aí no joia. Isso é muito importante pra gente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim o que você tá achando. Vai lá e compartilha. Vamos ensinar isso aqui pro mundo inteiro? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!